Bom dia! Como estão? Bem-vindos aí mais um dia, separando as perguntas que foram feitas ontem, que eu iria responder hoje. Como estão? Bom, dando continuidade a, a esse quadro, né, a esse projeto, né? Comecei a academia aí agora, parte 2. Teve algumas perguntas que eu separei de ontem e eu vou estar respondendo hoje, tirando a dúvida de uma galera aí que foi feito, continuando os tópicos também que eu tinha separado ontem pra gente estar podendo fazer hoje aí, respondendo essas perguntas e tudo mais, né? E tudo isso. Tudo bem? Bom, vamos ver enquanto a galera vai entrando. Enquanto isso eu vou fazendo a fixação aqui. Academia. Atividade física. Tire sua dúvida. Aí, comentário fixado. Tá top. Vamos lá. Bom, enquanto a galera vai entrando aí, eu vou falando e o pessoal vai pegando aí conforme for vai perguntando, eu vou estar respondendo. Beleza? Sem mais delongas, até porque esse vídeo vai ficar salvo, a galera vai vai estar podendo acompanhar mais tarde aí. Bom, vamos lá. Ontem teve um espectador que ele fez uma pergunta seguinte: fiquei sabendo que um treino em jejum tem um pico maior de GH e outros hormônios que melhoram a queima de gordura. Isso é verdade? Bom, segundo os artigos, a pesquisa que eu fiz de ontem para hoje aqui, o que eu achei? Que sim, durante o treino de jejum há um pico no início da manhã de HGH, certo? Isso é esperado, tipo, como o cortisol e tudo, ele aumenta a glicose e ele suprime durante a alimentação. O jejum é um grande estímulo. Beleza. Só que o que acontece? Quando ele está falando a respeito disso daqui, durante o jejum, há um pico do início da manhã de, de HGH, ele tá nesse artigo que eu li, pelo menos, ele fala de atletas de alto nível, certo? Que tem um alto rendimento, que eles já fazem usos de hormônio e tudo mais, e isso faz com que o hormônio que eles utilizam, o HGH sintético, no caso, não o natural do nosso corpo, ele acabe que tenha esse pico. Nesse artigo em específico, ele não fala de indivíduos comuns, tá? Então, por exemplo, se eu não faço uso de HGH e, e faço jejum, esse jejum que eu estou fazendo, ele não vai o treino em jejum que eu vou estar utilizando no caso, ele não vai ter esse pico de hormônio durante o meu treino. Tá? Isso acontece em atletas treinados, tá? De alto rendimento, fisiculturistas, enfim, beleza? Só para essa questão do jejum e fisiologia do hormônio aí, é só para gerar. E claro, ele gera, nesse caso, ele gera uma maior queima de gordura, até porque a gordura é um tipo de uma energia que está armazenada no organismo para poder que ele utiliza, né? Ao invés de ele utilizar o músculo como fonte de energia, ele utiliza esse carboidrato que tá em estoque. Beleza? Bom, teve uma outra pergunta aí que eu tinha deixado para hoje e falei que seria o começo. No começo. Foi até o Felipe. Felipe, pra tu, maluco.
Como saber qual que é o meu biotipo? Bom, vamos lá. Temos o ectomorfo, temos o mesomorfo e temos o endomorfo. O ectomorfo é aquele biotipo corporal que o cara tem dificuldade em desenvolver gordura corporal e dificuldade em desenvolver musculatura. Ou seja, é aquele cara que come de tudo e não engorda nada, cara. Né? É aquele que, tipo, beleza, mas como que eu sei? Geralmente o ectomorfo ele tem os ombros mais estreitos, a cintura dele é mais fina e ele tem as pernas finas. Depois do ectomorfo vem o mesomorfo. O mesomorfo é aquele indivíduo que ele tem, assim, é o biotipo que todo mundo gostaria de ter. Ele tem uma facilidade muito grande em ganhar massa muscular, certo? E tem uma facilidade muito grande em perder gordura também. Então esse daí é aquele que com uma dieta legal o cara consegue manter equilíbrio. É aquele famoso, aquele cara que entra, que você vê, entra na academia, o cara já é definido, o cara começa a treinar, ele desenvolve um corpo rápido, é a genética que ajuda isso. E o cara já consegue pegar uma alta carga por conta do nível de gordura que ela tem no corpo, né? E ele tem a facilidade de ganhar massa. Beleza? E tem o endomorfo. O endomorfo é aquele cara, ele tem uma facilidade muito grande em ganhar gordura corporal. Só que com isso, consequentemente, quando você tem mais gordura, você tem mais energia. Se você tem mais energia, você consegue levantar mais carga. Beleza? Você consegue fazer mais força. Consequentemente, por ele ter uma facilidade muito grande em ganhar gordura, ele tem uma facilidade muito grande em ganhar massa magra também. Por isso que os endomorfos, quando ele faz alguma dieta bem restrita, com baixa caloria, depois, uma vez que ele... Lari Floribelo, vamos aceitar? Uma vez que ela tem essa facilidade... Já vou te aceitar, Lari. Só deixa eu finalizar aqui. Uma vez que ela tem essa facilidade de ganhar massa muscular, ele em desenvolver essa musculatura, quando ela entra em uma dieta restrita com baixa caloria, ela acaba perdendo essa gordura corporal, diminuindo o percentual de gordura e assim aparece o cara gigantão, tá ligado? Mas o melhor é o mesomorfo. Como saber, Felipe, qual que é o seu biotipo? Com qual mão você escreve? Olha para ela. Beleza. Você vai pegar a mão que você escreve. Eu sou destro, tá? Você vai pegar a sua mão que você escreve, o seu punho da mão da outra, a outra mão. Com a mão que você escreve, você vai fechar acima desse osso aqui, ó. Então, com a canhota. Você é canhoto. Você vai pegar a sua mão esquerda, vai fechar em cima desse osso aqui, ó. Tá vendo? Esse ossinho que você tem. Você vai fechar o dedo aqui. Você vai pegar o dedo medial, certo? E o polegar. Se o seu dedo ele entrar embaixo do polegar, você é ectomorfo. Geralmente é esse teste que a galera faz. Se o seu dedo encosta um no outro, você é mesomorfo. Se você não consegue encostar, você é endomorfo. É mais ou menos esse teste que é feito. Quem desenvolveu esse teste foi justamente a pessoa que... Deixa eu ver, tem o nome dele aqui... Não achei. Tinha o nome dele aqui, eu perdi, cara. Que foi o que descobriu os biotipos corporais. A Lari Floribela, ela enviou uma solicitação online ainda. Aceitando aí, aguardando ela entrar, vamos ver qual que vai ser do nosso bate-papo.
Oi, Lari. Olá, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Maravilha. Você mandou o Ah, convite, eu aceitei. Você tem é, alguma dúvida? Do que eu posso estar te ajudando? então, assim, nessa quarentena eu perdi 3 quilos, né? Então, assim, eu Parabéns. tava com, eu tava com 63 e hoje eu tô com 60. Aí também eu não parei, continuei fazendo atividade física, pedalando, correndo e não aumentei, continuei com uns 60 quilos. Porém, eu percebi que minha coxa, ela deu mais uma inchadazinha. Certo. Aí assim, aí eu também não me peso, porque eu fico, se eu me pesar, eu vou ficar meio paranoia, porque eu vou estar pegando gordura. Aí fico naquela dúvida. Aí assim, aí a pergunta é, assim, a minha pergunta seria assim, é, no caso, se eu for comer, né, minha alimentação é bem saudável mesmo. Aí, para me pegar massa, sem ganhar gordura, como seria essa alimentação? Tipo, eu sei que a sua área não é nutrição, né? Mas Certo. dá para entender um pouquinho, né? Sim, 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 perfeito. Então, aí a minha alimentação, assim, eu procuro me alimentar de uma forma correta, com carboidrato, um carboidrato bom, para tentar ganhar massa. Aí comecei a academia hoje, voltei à academia hoje, né? Horário Maravilha. reservado, tudo. Aí como é que eu faço para ganhar massa e não pegar gordura? Beleza. Ó, não tem como você não ganhar gordura, tá? Tipo assim, eu vou aumentar só a minha massa magra e não quero aumentar o meu percentual de gordura. Em relação à balança, eu já vou explicar isso para você, tá? Mas só para seguir a linha, em relação à balança, já que você começou a musculação, voltou à academia, eu aconselho de fato que você não se pese, já que uma vez que Uhum, você tem esse medo de achar que é gordura. Por quê? O músculo, ele ocupa menos espaço no nosso corpo, porém ele pesa mais, certo? Se você pegar 1 quilo, tem essa imagem na internet, eu vou deixar no meu stories depois. Se você pegar 1 quilo de gordura, ele vai ser mais ou menos desse tamanho. Aí você pega 1 quilo de uhum, músculo, ele vai ser mais ou menos desse tamanho. Dá para pegar a diferença? Então, uhum, o músculo, para eu ocupar essa quantidade de gordura, no caso, se eu pegar o mesmo tamanho de músculo e o mesmo tamanho de gordura, o meu músculo ele vai pesar mais. Então, o fato de entendi. você estar fazendo uma atividade física, você falou que você estava pedalando, né? O Faço, pedalo. pedal, então, o pedal, por si só, ele fortalece a musculatura do quadríceps, da coxa. Por isso que talvez você tenha Uhum, notado essa diferença do aumento. isso. Não, então, não entra nessa que, tipo, putz, eu engordei minha coxa. Não. Você desenvolveu a musculatura dela e você ocupou o espaço. Certo? Agora, o que que eu, entrando nessa questão, como que eu faço para me alimentar de uma forma saudável e não aumentar minha gordura? A gordura, ela deve ser a nossa principal fonte de energia, certo? Então você deve ingerir uma certa quantidade de carboidratos e lipídios. Para quê? Para que você tenha energia o suficiente para poder fazer o seu treino e, consequentemente, dar energia ao seu músculo. Por quê? Uma vez que você faz uma ingestão de nutrientes com baixo carboidrato, ok? Você não vai ter tanta energia. Só que o nosso corpo, ele se adapta à situação. Então ele vai começar, antes dele começar a queimar gordura, né, usar a gordura como fonte de energia, ele vai utilizar a sua musculatura. Então, ao invés de você
causar uma hipertrofia muscular, você vai estar atrofiando a sua musculatura. Entende? Então, é como um Entendi. exemplo assim, eu costumo utilizar o exemplo dos maratonistas. Eles têm você já viu algum maratonista com uma estrutura corporal visivelmente, digamos assim, um pouco mais volumosa? É Não, difícil ver, né? Você vê é aqueles, difícil. É. você vê aqueles, os maratonistas que são magros, porém definidos, certo? Isso. Só que eles utilizam uma alta ingestão de carboidrato para quê? Para ter uma energia, para dar o sprint, para começar. Só que depois de um certo tempo de atividade, acabou a reserva de glicogênio, certo? Só que o corpo dele já está acostumado. O que, que ele utiliza? Ele utiliza o músculo como uma fonte de energia também, além da gordura. Só que daí ele vem o carboidrato, glicólise e glicogênio como principal fonte de energia. Depois disso, ele utiliza a gordura e depois da gordura, ele utiliza o músculo. Entendi. Entende? Aí, assim, entendi. No caso, eu acho, né? Não sei, me corrija se eu estiver errada. Beleza. No caso, eu gosto de correr, adoro correr. Bom, Na verdade, meu treino tá meio que uma salada de fruta. Um dia eu corro, outro dia eu vou pedalar, outro dia eu vou malhar. É assim, vou organizar meu treino depois direitinho. Então, aí, o fato de eu correr, ter uma vida assim, correr, pedalar, fazer atividade física, isso contribui para que eu não tenha conseguido aumentar o peso, no caso, aumentar, no caso, não questão de passar do gordura? excesso. Não, sim, Isso. totalmente. Por quê? O que acontece? O, quantos quilômetros por dia você pedala? É, Mais ou menos. 33, 33, 40, 46. KM, 2 vezes na semana. Isso. 2 vezes na semana. 2 vezes na E semana. E corro corrida? 5 quilômetros, 7 quilômetros, 9 quilômetros. Depende do dia. Tem dia que a gente tá menos cansada. Mais Tem dia que tá cansada. mais cansada, né? Tá É. certo. E a musculação você começou ontem que você falou? Comecei hoje, só que Hoje? eu já fazia, no caso, eu fazia em casa, na pracinha aqui de casa, fazia treino de perna, treino de glúteo. É claro que não é a mesma coisa de uma academia, né? Você está fazendo sem peso. Mas eu não fico parada, não. Eu faço treino, pego alguns treinos aí também. E assim, Legal. Maneiro. Então, o só que que tenho que acontece? organizar agora. Então, o que que acontece? Esse treino que você faz de pedal e de corrida, ele acaba sendo não uma alta intensidade, porque seu corpo ele meio que já acostumou, certo? Mas ele é um aeróbio de longa duração. Então, isso, claro que isso ajudou muito para que você não aumentasse o seu peso, né? O percentual de gordura. Certeza que auxiliou. Entendi. Porque, tipo assim, ele utilizou muito a gordura como fonte de energia para você estar conseguindo realizar esses treinos e dando sequência. Entende? É aquilo que eu digo, o Entendi. nosso corpo ele se acostuma. Então, no começo, pode ter certeza que no começo ele queimou mais. Só que agora ele consegue reservar e distribuir essa energia de acordo com o seu treino. Sei. Entende? Ele já utiliza a sua Uhum. fonte de gordura, claro, como energia e, consequentemente, faz com que você perde. Agora, se você quiser ter um resultado melhor, seria interessante fazer um cálculo, no caso, da taxa metabólica basal, para ver quanto que você está gastando, né? E fazer um déficit calórico. Ou seja, ingerir menos Sei. calorias do que você está gastando. Sei. Eu faço esse. Eu também faço esse déficit calórico aí. É. Assim, não é 100%, né? Mas eu procuro seguir, sabe? Aham. Ter o maior cuidado com isso também. Mas o interessante é que tem um nutricionista para poder estar acompanhando. Assim ele vai conseguir fazer o cálculo certinho para você, entende?
de Pois acordo é, com eu isso não daí. tô. Depois da pandemia não deu para ser acompanhada mais com nutricionista, nem com personal, mas vamos Tá, mas voltar, se Deus a quiser. maneira que você manteve a sua atividade, isso é interessante, porque, veja Isso, bem, é. 80% dos casos de coronavírus que está tendo em todo o mundo são de pessoas sedentárias, entende? E, tipo assim, uma Uhum, vez, aconteceu de muita gente pegar coronavírus porque parou de vez com as atividades físicas. O que que acontece? exato. O seu corpo ele está acostumado, certo, a um treino. De repente você para, até ele se adaptar novamente, ele deixa o sistema imunológico de certo ponto vulnerável. Aí é onde as pessoas acabam adquirindo o vírus, né? E o fato de você ter continuado isso, dando preferência à sua saúde, fez com que o seu sistema imunológico ficasse mais forte ainda. Isso é interessante, Exato. parabéns. Obrigada. Eu sempre estou acompanhando, adoro seus vídeos, adoro, adoro. Pô, Eu estou obrigado, valeu. sempre acompanhando. Hoje à noite a gente vai ter uma live com vai ser, você é daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Sou de Pernambuco. Pernambuco. É, Tá, Pernambuco. só pra gente ajustar, que horas que é aí agora? Que horas são, por favor? 1 hora da tarde. 1 hora da tarde. Aqui é Isso. meio-dia, então hoje, às 9 horas do horário daí, a gente vai ter uma live que eu faço toda terça-feira com a Ana, né? E hoje a gente vai estar Uhum. falando bastante sobre questões de alimentação, de atividade aeróbica, anaeróbica, essas coisas aí, Aham. talvez seja interessante você estar acompanhando. Tá bom. Tá, vou acompanhar sim. Beleza? Eu adorei a live que você fez com o doutor Ivani, massa. Foi show. Conhece ela? Foi um show de conhecimento dos Mas dois. foi, né? Eu aprendi bastante Foi. também. É verdade, eu adoro ela. Não é à toa que eu sigo ela e quero seguir a carreira de nutricionista, né? Pô, que top. Esportista. É uma ótima profissão, cara. Eu gosto muito É, da é nutrição. sim. É sim. Então tá, obrigada. Beleza? Obrigado pela presença, Tá. viu? Se tiver Obrigada qualquer a você, dúvida, eu que pode estar agradeço. perguntando. Quando quiser estar participando, não tem problema não. A gente aceita e Tá, responde o que a gente joia. souber. Tá, obrigada. Valeu. Tchau. Aí, cara, isso que é maneiro, entende? Isso daí que é maneiro. Obrigado. Obrigado pela presença, viu? É, E seja sempre bem-vinda, viu, Lari? Bom, vamos lá. Retomando, pegou a ideia aí, Felipe, de como que dá para saber se você é endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, saber qual que é o seu biotipo? É bem assim que funciona. É um teste simples, nem pode ser que, tipo assim, ele não é 100% correto, porque tem uma transição do ectomorfo até o mesomorfo, e do mesomorfo até o endomorfo, entendeu? Tem esse, só que sempre vai ter um que é mais, sempre vai ser mais predominante. Beleza, ele fecha, mas o seu dedo, o seu dedo médio, ele passa, por exemplo, ó, o meu aqui ele passa, tá vendo? O meu dedão consegue sobrepor. Isso significa que eu sou um ectomorfo. Se o seu encosta, se ele fecha, normal, beleza. Então você é um mesomorfo. Você é aquele, por isso que eu estou falando, você é aquele tipo de pessoa que tem uma facilidade maior em ganhar, é, facilidade de ganhar gordura e músculo também. Tá, mas por que que eu não fica no ponto? Fica certinho os dedos, encosta um ponto no outro. Se encosta um dedo no outro, é o mesomorfo. É o mesomorfo. Se não consegue fechar, é o endomorfo. Só que daí é aquela questão, tem a transição do mesomorfo para o endomorfo. Tem o mesoendomorfo, e deixa eu ver aqui, o meso e o endomesomorfo. O endomesomorfo já é aquele mais próximo, saca? E o mesoendomorfo é o mais próximo do endomorfo. Tá, pô, Thiago, eu tenho facilidade de ganhar massa e tenho facilidade em ganhar músculo, mas por que que o meu músculo não cresce tanto?
Aí é onde entra a questão da dieta, cara, da ingestão alimentar. Em como que ela tá, como que você tá fazendo, entende? Porque, tipo assim, é diferente eu pegar e vir na internet, ô Felipe, é diferente eu vir na internet e fazer, pô, tipos de dieta para endomorfo, ectomorfo, por exemplo. Ali vai ter dicas de alimentação, o que você deve. Só que não tem a quantidade certa. Por isso que é interessante o nutricionista. Por isso que é importante o nutricionista. Tá ligado? Porque daí ele que vai conseguir, ele que estudou o suficiente para saber ajustar a quantidade de caloria que você precisa. Mas sem segredo é isso. Para que você possa ter uma queima de gordura significativa, você precisa estar em déficit calórico. Tá ligado? Como que tá essa questão da dieta de jejum que você tava fazendo? Tá dando resultado legal? Eu vi lá que você perdeu uns quilos massa, cara. Parabéns pela evolução. Demorou? Se tiver qualquer coisa, pode mandar aí. Voltando, pessoal, quem tiver online quiser, vai no aviãozinho, convida mais pessoas para estarem participando. Aperta o coraçãozinho para entregar esse algoritmo para mais pessoas aí. De uma das perguntas que eu separei ontem, está escrito assim: como que o treino é dividido? Como que eu divido o meu treino? Né? Barriga afundou, top, cara. Mas eu vi lá uma foto sua fazendo tipo um vácuo. Da hora. Parabéns, velho. Parabéns. Continue isso daí. Só tomar cuidado para quando voltar não ter o efeito rebote. Só isso, velho. Porque o rebote ele é absurdo. E perder o efeito rebote é umas coisas mais difíceis que tem, cara. Aí a pessoa se frustra, acaba parando de treinar e tudo. Aí ferrou. O efeito rebote, para quem não sabe, é quando o seu corpo, quando você começa uma dieta restrita, o seu corpo ele cria um déficit daquele nutriente, certo? E quando você volta a ingerir aquele determinado nutriente, por você ter criado esse déficit, o seu corpo ele entende assim, mais ou menos. Putz, o cara cortou. E agora? Ele reserva uma certa quantidade para poder estar distribuindo aos poucos. Só que daí quando você volta a ingerir, aquele seu organismo pega e fala assim, pô, voltou, vou absorver tudo. Aí ele vai lá e é como se fosse uma esponja. Ele suga tudo, aí ele distribui para o seu organismo para ter várias fontes eu costumo dizer focos de reserva, pontos de reserva, e é onde acontece o efeito rebote. Você acaba ficando dobrando o seu peso. Dobrando não, é impossível. Impossível não também, mas é mais difícil. Mas você consegue, o efeito rebote, geralmente você sobe cerca de 20, 30% do peso que você tinha normalmente. Então é só tomar cuidado. Como que o treino é dividido? Cara, você já viu gente treinando costas e tríceps, peito e bíceps, no outro dia ele tá treinando ombro? Interessante que nesse caso aí o cara já treinou tríceps 3 dias na semana, só não sei quando que ele vai descansar. Porque quando você tá treinando peito, você tem o tríceps como um músculo sinergista, músculo secundário. Se você está treinando bíceps, costas, você está treinando bíceps. O que eu quero dizer? Para que você tenha um treino eficiente, você precisa entender e saber qual que é a musculatura que você quer dar mais ênfase. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande em desenvolver meu tríceps e bíceps também. Então, se eu sei que quando eu trabalho costas, eu treino costas, eu trabalho meu bíceps, quando eu for treinar bíceps, ele já vai estar meio que fadigado. Então, se eu quero desenvolver mais o meu braço, eu devo treinar o braço primeiro, para depois treinar costas. Se você fizer isso, você vai ver que, vamos supor, você treina costas e tríceps. Pega um dia, desculpa, peito e tríceps.
E pega um dia e vai treinar tríceps primeiro. Você vai ver que você não vai conseguir, não vai conseguir treinar peito com a mesma carga que você fez no último treino de peito e tríceps. Por quê? Porque você já recrutou essa musculatura do tríceps e você já quase que fadigou ele, certo? Porque o seu tríceps ele está descansado quando você começa. Se você for começar para o treino de tríceps. Quando você chegar no treino de peito, você não vai conseguir executar o exercício como se fosse o supino reto, por exemplo. Você não vai conseguir executar o exercício com a mesma eficiência. Entendeu? Então é preciso você saber qual músculo você prefere dar ênfase e entender essa questão de qual músculo trabalha o quê. Isso vai ser interessante, por quê que eu estou falando isso? Depois de amanhã, na quinta-feira, eu vou estar fazendo uma live com o mestre Renato Fornaleto a respeito de biomecânica nas academias. Simplificando a biomecânica nas academias, na verdade. Essa live vai acontecer às 19 horas do horário local de Mato Grosso do Sul e 20 horas do horário de Brasília. Essa live é interessante, quem quiser assistir, acompanhar, para você poder entender como que você pode tornar o seu treino mais eficiente. Tá? Uma vez que quando você começa a academia, o professor escreve lá, faz uma listinha, né, do que você tem que fazer, você chega lá e fala: ah, tá, professor, como que é a remada alta, puxada alta, remada baixa, remada alta, enfim. Certo? Então, esse daí fica a dica para vocês, quem quiser acompanhar a gente, acompanhar essa live, ela vai ser muito interessante, vai acontecer na quinta-feira, às 19 horas, horário local de Mato Grosso do Sul, e 20 horas do horário de Brasília. A gente vai estar simplificando, desvendando todos os mistérios dessa questão da biomecânica. A biomecânica não é um bicho de 7 cabeças depois que você consegue entender. Depois que você consegue entender a biomecânica, você consegue fazer um treino eficiente dentro da sua casa. Beleza? Então é isso. Agradecer mais uma vez aí a presença da Lari na nossa live. Espero que eu tenha conseguido sanar a sua dúvida. Obrigado pela presença do pessoal que está aí, que entrou. Beleza? Hoje à noite a gente tem uma live com a doutora fisiologista, no quadro Pergunte à Doutora Fisiologista, que é a doutora Ana Cláudia Fernandes, falando sobre ciclo de Krebs. Deixa eu pegar aqui. A gente vai falar sobre ciclo de Krebs, gorduras saturadas e insaturadas, qual que é a melhor você estar consumindo, uma vez que isso converte maior quantidade de hormônios, tá? A gente vai estar falando sobre resistência aeróbica e se tiver mais alguma pergunta da galera aí para hoje, a gente vai estar respondendo também. Então, fique à vontade para estar participando. Essa live vai ficar salva também, assim como todas as lives. Amanhã, do horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, às 11h37, vou estar online de novo, falando sobre mais um tema, qualquer outro tema, sobre musculação, academias, atividade física, para tirar essas dúvidas, que às vezes são dúvidas que parecem simples, né? Só que às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, ou o professor tem preguiça de ensinar, de responder, é mais ou menos isso. O que eu estou querendo? Passar para vocês uma forma de um entendimento simples sobre a musculação, sobre a academia, sobre atividade física e sobre resultados, em como vocês podem estar otimizando isso daí. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez vai estar salvo. Ah, outra coisa, rapidinho. No link do meu perfil, eu deixei um stories explicando como funciona, e terminando essa live eu vou colocar o stories novamente. Dá uma olhada lá. Em você. Veja bem, você vai no link do meu perfil,
vai ter a opção site. Você clica na opção site, você vai ser direcionado para o meu site. Quando você for direcionado para o meu site, vai aparecer uma janelinha pedindo seu nome, sobrenome e o seu e-mail, que são campos obrigatórios. Telefone não é obrigatório, são os campos obrigatórios. Você preenchendo esses dados, você vai estar recebendo no seu e-mail um e-book que nós preparei junto com a doutora Ana Cláudia Fernandes, a respeito de jejum intermitente e atividade física em jejum, tá? Então, se você não acessou o meu site ainda, lá tem outras dicas, fica à vontade para tá vendo. Isso tudo faz parte da preparação do curso que eu estou preparando para vocês poderem estarem gerando resultados em menos tempo, sabendo treinar de uma forma mais eficiente, com uma linguagem bem simples, para que vocês possam entender. Em resumo, o curso é: o personal trainer, né, ele ensina para o próprio aluno, diferente do que o professor da academia ensina para o aluno. Certo? Por exemplo, você vai no professor da academia e fala assim: professor, como que faz esse exercício? Vamos colocar um exemplo, a puxada alta na frente. O professor vai lá, mostra a execução, ele levanta, você senta e executa. No que você executa como você entendeu. Nem todo professor de academia te mostra a forma certa como executar. Né, Felipe? Felipe fez consultoria comigo, ele vai entender o que eu estou falando. Nem sempre o cara vai ensinar. Já o personal, não. O personal vai lá, mostra para você, te explica como que você deve fazer aquele exercício, de modo que você não se machuque, não se lesione e que você otimize seus resultados. Certo? Mais ou menos isso. Conseguiu entender, né? O curso que eu estou preparando é justamente isso. Em uma linguagem mais fácil de entender, só que explicando detalhe por detalhe como que você deve fazer esse exercício, como que você deve estar... Entendeu? 95% dos instrutores da academia caga pra você. A gente tava treinando aquela vez lá, você viu aquele gurizão lá, né, cara? Fazendo uma carga lá, quase arrebentando toda a lombar. É complicado. Mas eu fiquei cansado. Eu entrei na educação física justamente para ensinar isso. Eu entrei na educação física justamente porque eu estava cansado de ver esses instrutores de academia que não tá nem aí para você. E eu resolvi compartilhar esse meu conhecimento com todo mundo, né? Não é justo. Se eu fiz um juramento para promover a saúde, poxa, por que que eu tenho que reservar esse meu conhecimento só para o meu aluno que pagar mais? Não, eu vou como que se fala, abrindo a caixa preta do personal trainer para os alunos, para geral aí. Beleza? Continua acompanhando, amanhã tem mais uma live aí, a gente tirando essas dúvidas aí de todo mundo. Tá bom? Até amanhã, até hoje à noite, na verdade, e até amanhã. E acompanha meu stories daqui 5 minutinhos que eu vou estar explicando como que faz para você estar adquirindo o seu e-book. Jejum intermitente e atividade física em jejum. Valeu, obrigado!